Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Carol Transforma podcast, né? Depois de uma pausa muito necessária em função de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, estamos de volta para muito bate-papo, conversas inspiradoras, assuntos incríveis, né? Muito conteúdo e muita informação. E, gente, vocês sabem que para que tudo isso aconteça, nós precisamos sempre dos nossos parceiros. E Carol Transforma Podcast tem a parceria da Amigo Internet, a única internet que gera conexões reais. E eu não poderia deixar, nesse primeiro episódio, né, retomando as nossas atividades, né, de trazer uma convidada incrível. Ela fez parte do retorno do grupo Mulheres Reais, trazendo um assunto muito, mas muito importante para os nossos dias, principalmente porque estamos vivendo momentos que são atípicos, né, vamos falar assim, e que as pessoas não estão sabendo como lidar nem com seus próprios sentimentos. E aí, às vezes, a gente conversa de um jeito, conversa de outro, a pessoa entende de outro jeito, né? E eu tenho o prazer de receber ela, que é mentora, palestrante, facilitadora e que ensina a gente a conversar. Vivian Laub, muito obrigada pela presença. Obrigada, Carol, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, essa conexão com mulheres reais. Foi tão bacana aquele nosso encontro. Depois a gente já teve a oportunidade de estar mais tempo com algumas dessas mulheres, né? Mostrando um pouquinho de como a gente pode melhorar e transformar nossas relações através das conversas. E agora nesse podcast maravilhoso. É verdade. E Vivian, uma das coisas, gente, para vocês entenderem, quando a gente foi retomar as atividades do grupo Mulheres Reais, eu conversando com o Éder, que é o nosso proprietário do Ecoworking, o nosso nerd favorito, né? Foi ele que me apresentou a Vivian, falando sobre o quanto seria importante, né? Nós estávamos à procura de uma reconexão com a gente mesmo. E aí ele me apresentou a Vivian. Vivian, como é que é pra ti, e está sendo pra ti nesse momento, ajudar pessoas a não sentirem aquela culpa por estarem continuando com as suas vidas? A gente conversou no grupo, na reunião do grupo, sobre o quanto a gente precisaria ficar só no trabalho voluntário, ou quem... Enfim, como é que é isso? Então, vamos lá. Primeiro, acho que a gente a gente viveu um trauma aqui no nosso estado, né? Para quem não é do nosso estado e vai escutar talvez esse podcast, enfim, pode achar um pouco estranho, mas nós vivemos um trauma e ainda estamos vivendo, porque as consequências do que aconteceu aqui são... parece que até intermináveis, né? A gente ainda passa nas ruas e vê o lixo, ainda vê as pessoas tentando se estruturar, as pessoas sem casa, as pessoas limpando casa, os negócios que desapareceram. Então não tem como, de alguma maneira, as pessoas não estarem impactadas. Depois aconteceu como se fosse um freio, né, no nosso estado, porque é o aeroporto que não funciona, as estradas estão esburacadas, os acessos, a gente ficou com medo da chuva aqui, né? É verdade. E isso é uma realidade. Então, tá tudo bem, a gente precisa olhar para isso e cada um administrar, né, dentro das suas questões. Quando tu me pergunta como é que a gente segue adiante, né, e aqui dizer para as pessoas que eu não sou psicóloga, né, minha formação é relações públicas, o que eu venho estudando e buscando conhecer cada vez mais, enfim, explicar para as pessoas é sobre comunicação, sobre as nossas relações, né? Mas acaba que a gente olha para esse todo. Como é que a gente segue adiante? Bom, quando a gente entra num avião e a primeira coisa que a gente recebe quando o avião vai decolar são instruções, né, de como a gente tem que se comportar nesse voo, se algo acontecer. E todos sabem que é sempre dito, se o avião despressurizar, se algo acontecer e as máscaras caírem, as máscaras de ar, né, coloque primeiro em você. Mesmo que tiver uma criança do teu lado, tu primeiro precisa cuidar de ti, respirar para poder olhar para outra pessoa e com calma poder cuidar dessa pessoa. Nós vimos acontecer nesse período um excesso, por vezes, de pessoas dando demais de si.
né? Entregando demais. Se chama compaixão, né? Que é uma das maneiras da gente oferecer empatia. Empatia tem 3 partes importantes, né? Uma que é só do âmbito da cognição, enfim, uma empatia cognitiva, de compreender a situação que o outro está vivendo, outra onde a gente se impacta emocionalmente, então a empatia emocional, e existe a compaixão, onde eu me movo para fazer algo por alguém. E a gente viu nesse período muitas pessoas se movendo, mas também vimos pessoas que não se moveram, porém por vezes se sentiam culpadas ou eram cobradas, né? Verdade. E isso é uma coisa que também incomoda, né? Claro porque que cada sim. um tem um momento, né? É uma questão de momento, de escolha e do quanto eu tô em condições, muitas vezes, de entregar algo para alguém, né? Então, tá tudo bem. A questão é que a gente não precisaria ficar julgando ninguém, né? A gente deveria se concentrar na gente. O que é possível para mim, o que eu consigo nessa hora. Eu consigo ir lá ajudar essa pessoa a limpar a casa dela. Eu prefiro entrar numa vaquinha coletiva e comprar cobertor. Ou eu vou fazer uma oração. Então, tem muitas maneiras que a gente pode ajudar uns aos outros, né? A melhor delas seria não julgar, não condenar, não punir, não ameaçar, né? Essa linguagem violenta que a gente usa quando a gente parte do princípio que a maneira como a gente escolheu fazer é a correta. E que quem não está fazendo assim é porque não tem amor no coração, ou não é capaz de se doar. Isso são julgamentos, né? Então, o melhor que a gente poderia fazer é cuidar daquilo que é possível para nós sem adoecer. Então, isso é um cuidado também, porque esse excesso de doar ao outro muitas vezes diz respeito a uma necessidade minha de validação, de ser reconhecido, de ser visto como essa pessoa maravilhosa, boazinha. Se eu preciso tanto dessa aprovação externa, o que dentro de mim ainda eu não gosto, né? Que eu preciso esconder, talvez até de mim, é verdade, né? Ou dos outros, para ter que mostrar tanto, né? Ô, Vivian, porque assim, ó, existe, e até nós estávamos conversando nos bastidores, porque existe um limite entre aquilo que eu quero parecer ser e quem eu sou. E daqui um pouco eu não preciso ser mal educado ou deselegante, mas eu não tenho que ficar numa conversação onde eu tenho que estar sempre ali mediando. Como é que tu entende isso, hein? Ai, Carol, tem tantas coisas assim, ó. Na verdade, qual é a grande dificuldade que nós temos? Nós não aprendemos a conversar. E nós, todo ser humano, é o tempo inteiro emoção acontecendo, é hormônio correndo. Emoção e reação. E exatamente, são emoções que eu sinto e que são fisiológicas e que eu não tenho controle, e como eu lido com isso. E o lidar com isso é a questão, porque nós não aprendemos isso na nossa educação. Vou dar um exemplo. Quando uma criança pega um brinquedo e está ali montando um brinquedinho e ela não consegue montar, né? Como é que ela se sente? Ela fica frustrada, irritada, fica com raiva. Qual é isso são sensações fisiológicas do corpinho dela, mais ainda numa criança onde as emoções são a maneira dela se comunicar. Né? Ela não tem a parte cognitiva ainda completa para poder se expressar com clareza. Nem nós adultos temos, né? E então, essa criança joga o brinquedo e quebra o brinquedo. O que o adulto que está próximo vai dizer para ela? Que feio. Não se faz. Isso é muito feio. Não vou mais te dar brinquedo. Eu comprei esse brinquedo com tanto amor e carinho. Olha o que tu fez, destruiu o brinquedo. Tu vai ficar de castigo, vai ficar sem brincar. Não vou te dar mais nada. Não vou te dar mais nada. Tu não merece ganhar um brinquedo. É ou não é que a gente diz essas coisas horrorosas? Pois é, eu dizendo agora tu tá assustada. Mas no dia a dia a gente diz isso com toda a propriedade. Porque a gente se imbui de educar, de mostrar para essa criança que tá errado ter esse acesso de raiva.
E aí que a gente precisaria voltar e pensar. O que nós estamos ensinando nesse momento para essa criança? A não saber lidar com as suas emoções. O que ela está fazendo é, eu não suporto isso, e a reação que ela teve automática foi jogar o brinquedo. O que um adulto poderia dizer e ensinar para essa criança se esse adulto tivesse essa condição, essa informação e esse conhecimento, né? Poderia sentar com a criança e dizer: olha só, tu tá irritado porque tu tentou montar o brinquedo e não deu, a criança vai chorar, ela não vai saber se expressar talvez, mas ela vai botar mais para fora e se conectar com essa emoção. E aí, o que a gente pode dizer nesse momento? Tá tudo bem sentir o que tu sente, porque é assim que a gente se sente diante de uma situação de frustração, né? A gente fica com raiva quando algo que a gente quer muito, que a gente tem uma expectativa ou uma surpresa desagradável. O que vai acontecer? Nós vamos vir com uma emoção, com uma reação. Tá tudo bem isso acontecer, isso é do humano. A questão é o que eu faço a partir de agora. E aqui é que a nossa educação deveria intervir e mostrar caminhos. Então, dizer para a criança: olha, no lugar de jogar o brinquedo, tu pode respirar. Respira, ó. Dar ferramentas, isso, né? Respira aqui com a mãe, porque se tu respirar, tu vai te reconectar, tu vai te acalmar. E a mãe junto, ou o adulto que tá ali junto, porque a gente se acalma quando respira, né? Inspira com calma, com atenção. Então, que mais dá para fazer quando a gente está com raiva? A gente pode sapatear, a gente pode rabiscar, a gente pode bater numa almofada. O que a gente não deve fazer é jogar o brinquedo contra a parede, porque o brinquedo vai destruir, tu não vai mais ter o brinquedo. Então, não é porque é feio, porque está errado, porque como a gente não aprendeu a regular nossas emoções, olhar para elas, reconhecer e cuidar e ter atitudes, comportamentos mais saudáveis em relação a nós e ao outro, o que a gente faz é jogar para fora. Então, enquanto adultos, a gente agora joga o carro por cima do outro, né? Corta a frente, desafora, enfim, fala mal, né? São os recursos que a gente aprendeu, infelizmente, e que é um copia e cola na nossa sociedade, na nossa casa e no nosso trabalho, e a gente vai se comunicando dessa maneira muito violenta com as pessoas, por não ter esse recurso interno. E de uma maneira geral, agora assim, tu falando, eu fiquei aqui buscando aqui já imaginando, e aí eu pensei, porque parece que de uma maneira geral as pessoas, elas não têm limite sobre a outra, né? Sobre o que ela... Não tem controle. Exatamente. E aí eu vou voltar, porque isso foi motivo de risadas no dia do grupo lá, eu dizer: Vivian, olha só como é que é pra mim, como é que tá registrado aqui. E isso, só pra tu ter uma noção, aquele dia eu não falei no curso, eu escutei de uma senhora no mestrado, né? Na época que eu tava fazendo o mestrado, e ela disse assim, ó: se a pessoa me faz uma coisa, ela abriu o currículo dela pra receber a mesma coisa. E aquilo pra mim, assim, ó, eu levei pra vida. Nossa. Se a pessoa não tem vergonha de fazer o que ela tá fazendo comigo, eu não tenho vergonha de devolver pra ela o que ela tá merecendo. Como é que a gente resolve essa equação, Vivian? Então, daquilo que eu venho estudando, pesquisando, me aprofundando, essa é uma... Te botei numa saia justa Não, agora, é que essa, pra mim, é completamente o contrário, né? Porque, assim, eu não posso ser um João bobo. Eu não posso viver minha vida a partir do que o outro está impactando em mim. Então, se o outro corta a minha frente no trânsito, eu corto a frente dele. Então, quer dizer que as minhas escolhas de vida, elas não são pelos meus valores, pelos meus princípios, por quem eu quero ser nesse mundo. Elas são pelo que o outro é. Na verdade, eu estou me autorizando a reagir diante de qualquer situação, pagando na mesma moeda, né? Nossa, isso é um desperdício de autoconhecimento, de autoconexão, de desenvolvimento pessoal, porque eu cada vez mais preciso me apropriar de ser a pessoa que eu acho que eu gostaria que as outras pessoas fossem, né? E se eu só estou nesse modo reação, que eu estou me autorizando a ser violenta com quem é violento comigo.
Isso é um caminho completamente, para mim, o contrário do que hoje eu busco, planto e tento explicar para as pessoas. Mas isso sempre foi assim para ti, dentro da tua essência? Tu é assim ou tu foi se treinando? Não, eu tenho que treinar o tempo inteiro. Porque na minha essência eu pagava na mesma moeda, mas é que é uma repetição de comportamento. Sabe, Carol, uma das coisas que eu busco hoje mostrar para as pessoas nos meus treinamentos é que se a gente não tem conhecimento, onde é que a gente vai buscar recursos para as respostas, para as nossas atitudes dentro de nós? Então, o que eu mostro nessa hora é quem eu sou de verdade. Então, eu digo, tu tá me desrespeitando e por isso eu posso te desrespeitar. Não, isso é porque isso tá dentro de mim. Porque não viria para mim um gesto de violência, uma agressividade, uma fala mais grosseira, se isso não fosse também quem eu sou. Né? Então, o que faz? As coisas externas que eu não tenho controle, elas vão impactar em mim, mas o que vem para fora de mim é meu. Uhum. E a gente costuma dizer que a culpa é do outro, pelo que eu estou fazendo. Então, tu me irrita, tu me tirou do sério, tu passou dos limites. Como assim? Onde é que está esse limite? Onde é que ele está desenhado? Dentro de mim. O limite é meu. Então, cabe a mim observar se eu estou começando a, no meu corpo, já mostrar que eu não estou dando conta do que está acontecendo, eu preciso ter um recurso de regulação, de olhar e dizer, e está tudo bem eu me manifestar e dizer, eu não estou dando conta dessa conversa. O rumo que isso está levando vai acabar me conduzindo para um lugar que eu não vou mais conseguir me controlar. Porque isso é sobre mim. Então, eu preciso buscar imediatamente recursos, né? Mas olha só, eu não vou mudar a outra pessoa. Quem tem que se retirar sou eu. É verdade. Mesmo assim, o que eu vou dizer para a pessoa e a pessoa vai continuar no modo dela, talvez usando as estratégias que ela conhece de me tirar do sério, porque é o que ela quer. Ela quer me machucar. Por que as pessoas querem machucar as outras pessoas, Carol? Pois é, me pergunto. Porque elas estão machucadas. Me diz uma coisa, se tu tiver com todas as tuas necessidades atendidas, se as tuas expectativas foram plenamente atingidas numa relação, numa negociação, numa aula, entende? Numa conversa, tu vai precisar erguer tua voz? Tu vai precisar ameaçar, ofender a pessoa? Claro que não. Então, o que faz com que tu tenha esse tipo de estratégia? É quando tu não tem tuas necessidades atendidas. Então, se eu tô nervosa porque eu preciso de uma resposta e eu não tô tendo, e tu é a pessoa que tá aqui na minha frente atendendo, né? Com quem eu vou ser grosseira, com quem eu vou erguer a voz? É contigo. É pessoal? Não, Carol, não é contigo. Eu é que não tô mais dando conta do que tá dentro de mim e começo a erguer minha voz e te dizer... Pô, Carol, mas eu preciso dessa resposta. Não me interessa se tu não tem, vai atrás. Ó, na verdade, o que eu tô é desesperada. Eu tô com muitos sentimentos aqui que estão me abalando. Eu tô desestruturada, desesperada, nervosa, ansiosa, preocupada, frustrada. Olha como é que eu vou te tratar com flores agora. É muito difícil, só que as pessoas não aprenderam a se expressar em primeira pessoa, porque essa era a hora que eu deveria ter esse conhecimento, que eu não tenho. Se eu não tenho como buscar dentro de mim. E aí, o que eu faço? O meu modo automático. Eu te agrido, eu mostro para ti, eu te machuco. Sabe para quê? Para ver se tu entende o quanto eu tô machucada. Mas olha a estratégia que a gente aprendeu na vida. Sim. Eu te machuco. Para tu ver que eu tô machucada. E para tu te interessar por mim. Isso acontece? Não, porque tu te afasta. Total. Então, só que se eu me expressasse assim, Carol, eu tô muito nervosa, porque isso é muito importante para mim, essa resposta é fundamental, sem essa resposta eu não consigo ir adiante. Olha só o que tu pode fazer para me ajudar. Muda tudo, não muda? Mas aí a gente acha que tá se humilhando, que não sei o que já inverte todo o negócio, né? Por que será, né? Pois é, por que tem isso aí, né? Porque na nossa educação foi isso que a gente escutou o tempo inteiro. É verdade. A grande verdade é que a nossa base de conhecimento
Nós, seres humanos, nós temos uma formação muito cartesiana, assim, para a gente aprender a ser alguém na vida, dar certo. Então, a gente aprende matemática, aprende coisas concretas que vão nos dar a possibilidade de chegar em algum lugar, de ser alguém, né? O que a gente não aprende é a ser um ser humano melhor. A colaborar, a viver em grupo, a trabalhar em equipe, a buscar um mesmo propósito, ou falar do seu propósito. A gente não se conecta com a gente e, portanto, não se conecta com as outras pessoas. Então, nós somos um monte de seres muito individualistas, buscando realizar as suas necessidades, suas expectativas, sem cuidar desse entorno. Mas isso é o espelho que a gente tem desde casa. Então, como é que a gente faz? Precisa mudar esse repertório, né? Tem que estar aberto a isso também, né, Vivian? Eu acho que precisa mais conhecimento. Eu vou te dizer assim, ó, que do nosso encontro para hoje, né, eu me sinto muito mais aberta do que naquele... Já fez uma diferença. Naquele momento. O que te fez ficar mais aberta? Conhecer uma outra possibilidade. Até ali tu tinha certeza que essa memória que tu tem e gravou e te serviu por muito tempo, se me fizer algo, a pessoa abriu a chance de eu fazer igual para ela. Esse registro é muito forte. É lá que tu vai te subsidiar quando as coisas estão acontecendo. Se tu puder te subsidiar numa informação nova, olha só, a maneira como tu vê a situação é tua e ela diz respeito a ti, a como tu é, ao que tu pensa, ao que tu sente. Não é o que é. Lá na Bíblia tem um negócio que diz assim, como é? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Então, Jesus, né, disse orai e vigiai. Por que será que ele disse isso? A gente tem que prestar atenção, porque esse vigiai, provavelmente, quem sou eu para interpretar o que ele quis dizer, né? Esse vigiai não é vigiar o outro, não é para a gente ficar cuidando da vida do outro, ficar se protegendo, olhar em volta e ver quantos inimigos estão se aproximando de mim. Esse vigiai, para mim, tem muito mais a ver com vigiai os teus pensamentos. Olha o que tu tá pensando sobre ti, sobre o outro e sobre a situação. Tem vários assuntos que a gente procura na internet e às vezes de videozinhos curtos, assim, que passam que o que a gente mais precisa se preocupar, entre aspas, é com a nossa mente. Isso. Né? Porque ela pode derrubar ou pode levantar, né? Exatamente. Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que tu tá num relacionamento e aí tu liga pro teu namorado e ele não atende o telefone. Ou ele atende e desliga, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente? Só atendeu. Tá me traindo. Só atendeu. Não quer falar comigo. Não gosta de mim. Tá de já tá me evitando, né? Já tá querendo pular fora. Então, se eu tenho esse tipo de pensamento, isso é o que ele tá fazendo? Não sei. Mas eu tô firme e forte no propósito de que o que eu estou pensando é uma realidade. Bom, como é que eu me sinto a partir dessa realidade? Frustrada, com raiva, indignada, magoada. Aí depois eu encontro essa pessoa, né? Qual vai ser o meu comportamento quando eu encontrar essa pessoa? Pensa. Como é que eu vou falar com essa pessoa? O que eu vou dizer para ela? Possivelmente eu vou estar ou passivo-agressiva, vou soltar uma piadinha, quer dizer que nem atende mais as minhas ligações, já está querendo pular fora, entendeu? Ou eu posso ficar muda, quieta, calada, de beiço, porque a gente tem várias estratégias para mostrar para o outro que a gente não está feliz, mas a gente não usa a estratégia melhor, que é conversar, né? Então a gente vai tentar mostrar pela ruga do canto esquerdo, que é óbvio que eu não gostei que a pessoa não atendeu a ligação, mas olhar para ela e dizer o que aconteceu para tu não atender a ligação, essa curiosidade de tentar entender quais são as razões do outro. Eu não dou chance para o outro. Eu já determinei, e se eu determinei, eu vou
É a dar verdade. uma punição, entendeu? Eu vou dar um troco. Esse é o nosso funcionamento. Gente, vigiar os pensamentos, porque a pessoa não atendeu um telefone pode ser 1 milhão de coisas. E pode ser que depois ela esqueceu, porque isso não era importante para ela, isso era importante para ti. E quem tem que cuidar das nossas necessidades somos nós. Então, se para mim é importante falar com essa pessoa, eu vou insistir, eu vou mandar uma mensagem, eu vou perguntar, tu não está podendo falar agora? Eu vou minimamente dar uma chance para essa pessoa para eu entender o que aconteceu. Mas não, a gente já parte de um pensamento, e o que esse pensamento de o outro não quer nada comigo, ou vai me trair, ou está de sacanagem, da onde vem isso? Da minha menos-valia, né? Porque, sinceramente, se é isso que eu penso quando outra pessoa está fazendo algo, isso, de novo, eu deveria olhar para dentro de mim e dizer, por que eu penso assim? Então, eu acho que vigiar os pensamentos é ter uma conversa com os nossos pensamentos. Por que eu penso assim? Por que o primeiro pensamento que vem é esse? Da onde vem isso? Como é que eu posso me melhorar? O que eu posso fazer a respeito disso? Eu posso perguntar, eu posso trocar uma ideia, eu posso conversar com alguém sobre por que eu tenho esse tipo de pensamento. Eu posso tantas coisas, mas não. Eu opto em machucar outra pessoa. É verdade. Gente, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Se vocês não aguentam verdades na cara, vocês não podem conversar com a Vivian. Vou ter que proibir algumas pessoas de assistirem esse podcast pra dizer assim, viu? Mas é uma maneira da gente olhar e buscar. Então, eu vejo muito isso. No primeiro encontro, já do que a gente conversou, tu já percebeu alguns funcionamentos teus que talvez merecessem um relaxamento, né? Vamos sair dessa certeza absoluta, vamos dar uma chance, vamos ficar mais flexível. Já muda muito na vida da gente. Então, não é saber tudo, mas todo dia um pouco. Por exemplo, os teus podcasts, qual a intenção eles têm? De levar conhecimento para as pessoas, recursos que elas possam se apropriar para se tornarem pessoas melhores. Tu trabalha com nutrição, tu trabalha com saúde do corpo. Imagina, tu leva essa informação com qual objetivo? Para dizer que as outras pessoas estão erradas? Não, porque tu quer dar uma chance para elas conhecerem outras possibilidades de se apropriarem e melhorarem suas vidas, sim ou não? É verdade. Comunicação é a mesma coisa, né? Então, através do meu trabalho, eu procuro mostrar para as pessoas que tem outros caminhos, né? Quais a gente vai escolher, daí é uma questão de eu me apropriar disso ou não. Ô, Vivian, e como é que é pra ti, hein? Porque assim, ó, eu vou te falar, né, que a gente recebe julgamento a todo momento, né? Tipo, como é que é pra ti, que é da profissão de mostrar os caminhos, essa pressão, porque deve existir, né? Uma pressãozinha diária pra tu ser perfeita na conversa, né? Com certeza. As pessoas criam... tem os dois lados, né? Um deles é a crítica e ironia, às vezes, de pessoas dizendo, agora está se achando, agora acha que é psicóloga, né? Como se só psicólogos pudessem ter conhecimento sobre conversas e comportamento, né? A outra maneira é essa expectativa que é criada de que eu sou, não sei, que eu vivo numa bolha, assim, que eu virei a Monja Coen. Gente, eu vou explicar. Até a Monja Coen se irrita. Ela deve se irritar. Eu já vi quando o Brasil perdeu o jogo. Eu não sou... Minha memória não é muito boa para essas coisas, mas vamos lá. O Brasil perdeu um jogo lá na última Copa e ela ficou muito braba com o treinador. Eu vi um vídeo, deve estar lá ainda nas redes dela, foi só um stories, não me lembro, mas ela gravou um vídeo e literalmente botando a boca no treinador. Mas não é botando a boca ofendendo, mas é expressando como ela estava frustrada pelas escolhas que ele fez, que ele poderia ter feito isso, que ele devia ter trocado uma outra pessoa, como que botou essa condição para aquele menino tão jovem, eu me lembro ela falando. Então, ela estava muito indignada. Então, é o seguinte, ela me deu toda a liberdade para eu também poder ficar muito indignada, muitas vezes. O que eu procuro
procuro cuidar, é a maneira, é o que eu estou expressando para as pessoas. E isso é uma coisa que, para mim, agora já faz parte, eu consegui compreender e uso, né? É como eu vou dizer aquilo que está me incomodando. Então, eu sempre falo de mim. Né? Eu estou muito irritada porque eu tinha essa expectativa, isso não está acontecendo. Então, as pessoas acham que, por eu ter esse conhecimento, eu não vou desregular a minha emoção. Claro que ela vai desregular. Sim. Tem horas que eu não estou dando conta, entendeu? E isso transparece. E transparece, e às vezes eu tenho até atitudes bem ainda... bem, sei lá, reativas, ou me passo, né, muitas vezes do ponto, mas eu sei hoje enxergar o que eu fiz, eu tenho consciência e eu posso reconversar e dizer para a pessoa, sinto muito, eu não estou bem, isso, né, então assim, esse voltar para o eixo, ele acontece de um jeito muito mais rápido e fácil, e sabe, voltar para o eixo é o seguinte, falei o que eu não devia, mas olha só o que a pessoa fez também. Não, isso não é voltar pro eixo, tá, gente? Voltar pro eixo. Voltar pro eixo é o seguinte. Passei do ponto. O que é que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso cuidar de mim para uma próxima vez isso não acontecer? Como é que eu posso reconectar com essa pessoa? Como é que eu posso buscar de volta essa conexão que eu perdi com a maneira como eu falei ou me manifestei? Eu sou muito direta, Carol. Eu sou muito... A minha origem é alemã, eu venho de uma cultura de falar as coisas muito na cara. Assim. Eu sou faca na bota também. Eu sou faca na bota também, tá? Então, esse faca na bota, ele vem da minha essência. Eu acho que é próprio de uma ancestralidade nossa aqui, da nossa região, de tudo isso. Então, eu acho que tem vários fatores. Então, mais ainda, eu preciso me vigiar, né? E notar que quando eu fiz algo... Como é que a gente sabe quando a gente errou? É só olhar para outra pessoa. É só ver o impacto daquilo que a gente falou, de como a gente falou, como é que a pessoa ficou. Porque a pessoa vai mostrar surpresa, indignação, entendeu? Ela não vai gostar, ela vai se recuar. É só observar. E aí, quando tu nota esse movimento da pessoa, é a hora de tu dar a tua recuada e dizer, só um pouquinho, aqui eu me passei. Né? Ou e então aqui download eu preciso, concluído com sucesso. Porque se esse era o objetivo, né? Qual é a intenção que a gente tem quando vai conversar? Olha, Vivian, eu vou ser sincera. Eu acho que quando chega nesse ponto, já foram tentadas várias situações. Talvez o ideal fosse se retirar eternamente, né? De algumas situações, porque... Carol, eu acho que as pessoas não tentam tanto assim. Elas já vêm logo com o vem seu modo. Não, acho que a gente não tenta. Porque se a gente tivesse preocupado com uma intenção de conexão, de compreensão do que aconteceu com o outro, das razões dele, a gente vinha com perguntas para as conversas. A gente nunca vem com perguntas. A gente vem com verdades absolutas, olha, isso que tu fez está errado, e aqui dentro de mim está toda essa historinha. A gente adora contar histórias para nós sobre o que está acontecendo, sem perguntar, sem querer conhecer a verdade do outro. Então, esse nosso modo de já chegar colocando a nossa verdade como absoluta e prensando o outro com acusações, é um caminho que não dá certo. Nós precisamos mudar essa estratégia. Ela não cuida de nós. A gente acha que fazer isso vai solucionar. Mas o que acontece é uma desconexão. A pessoa perde o interesse de fazer algo por mim quando eu acuso ela. Então, se eu digo, tu tá sempre atrasada, Carol. Eu estou dizendo uma verdade, é assim que eu gosto que as pessoas... Estou sendo sincera, porque ela está sempre atrasada mesmo. Ela precisa se organizar. Olha a arrogância que eu tenho em olhar para a tua vida, para o teu comportamento, julgar, condenar e te dar uma punição, porque eu tenho que chamar a tua atenção para isso. Tu precisa prestar atenção nisso que tu está fazendo. Olha que horror isso que tu faz. Mas o que isso quer dizer? Quando eu estou rotulando outra pessoa e dizendo que ela é irresponsável, que ela é desorganizada,
que ela tá sempre atrasada. Por que que eu digo isso? Porque aquilo que eu espero que aconteça não está acontecendo. Se a minha expectativa é que tu chegue no horário e isso não acontece, eu te rotulo. Tu tá sempre atrasada, tu é desorganizada. Quando eu falo um rótulo para outra pessoa, o que eu deveria fazer? Me perguntar o que que eu quero dessa pessoa. Olha que a nossa linguagem ela é negativa. Então eu te digo que eu não quero que tu faça. Tu não pode fazer isso. O cérebro não entende esse não. Entende? Então, assim, a gente precisa se apropriar de uma linguagem mais positiva. Carol, quando tu chega atrasada, eu fico nervosa, eu fico preocupada, eu fico irritada, eu fico frustrada. Como é que eu me sinto quando tu chega atrasada? Como é importante para mim começar as coisas no horário ou não ficar esperando. Eu fico estressada, eu fico incomodada. Para mim, na minha educação, pontualidade é um valor muito importante. Eu preciso te contar isso. Tu não viveu a minha educação, tu não teve o pai que eu tive, a mãe que eu tive, as experiências que eu vivi. Então, tu precisa entender de onde vem isso que é tão potente e me incomoda. E aí a gente vai poder negociar, vai poder se conhecer, vai poder saber mais do outro. Se eu digo que tu é desorganizada, tu vai ter alguma intenção de vir ao meu encontro, entender o que é importante para mim e cuidar disso? Não, tu vai me dar uma resposta automática na mesma moeda. Ah, tu com essa tua mania de organização. Ah, tu, quem vê pensa, olha só, semana passada tu também chegou atrasada, tu também tá sempre atrasado. Tu só chega no horário quando é importante para ti. Ó, tu vai buscar estratégias, recursos, informações para me ofender. Por quê? Tu te sentiu ofendida. Olha que caminho que não vai a lugar nenhum. E aí a gente vai discutir. Não, porque nós vamos começar a buscar dentro de nós só informações que confirmem que a gente tem razão. E nós vamos ficar nos agredindo e querendo ter razão e querendo dizer quem está certo, quem está errado. Que conversa que é essa? Triste, né? E a gente só se afasta. Tu sabe que essa questão, assim, de se afastar... Eu sou tudo isso aí, Vivian. Eu tenho que fazer 10 anos de curso contigo, na verdade. Tá tudo bem. E ainda uma mentoria no WhatsApp, assim, né? Olha, eu falei... Também tá tudo bem, eu faço isso também. Mas, assim, ó, o que eu venho reparado em mim, assim, nos últimos anos, né? Eu continuo sendo eu, né? Enfim, etc, né? Mas dentro de mim, eu me afasto da pessoa. Eu posso estar convivendo com a pessoa, mas dentro de mim eu tô afastada. Eu já... É um recurso de proteção. Bloqueei, assim, e eu não consigo voltar. É impressionante, assim, ó. E eu até não era assim, eu já fui, assim, mas não consigo voltar. Eu já entendo aquela pessoa daquele jeito e daqui um pouco, né, talvez se eu me colocasse no lugar da pessoa, enfim, etc, né. Mas, basicamente, eu tenho uma situação, assim, que aconteceu, assim, não faz muito, assim, e eu tô tentando, mas dentro de mim existe um bloqueio, assim, já de afastamento real, assim. Tu disse uma frase que foi assim, eu sou sempre a mesma, eu pode ser que, mas eu sou sempre a mesma. Eu gosto da ideia de que a gente precisaria se transformar todo dia um pouquinho. É verdade. Eu dizer que eu sou... eu não gosto de ser sempre a mesma. Na verdade, eu estou todo dia tentando aprender algo para ser um pouquinho diferente do que eu fui. Porque a pessoa que eu fui 10 anos atrás, 5 anos atrás, 1 ano atrás, por vezes não faz nem mais sentido para mim. Então, eu acho que o grande exercício nosso como ser humano, e aprendo muito isso estudando filosofia, né? A professora Lúcia Helena Galvão, uma grande fonte, então a gente precisa escutar mais. E ela só tem essa habilidade de dar esse tapa na cara da gente com conhecimento, né? Mas o conhecimento que ela traz é da filosofia, ele está posto, Então, as reflexões que ela nos faz fazer, né? O que a filosofia faz é a gente pensar sobre o nosso comportamento. E ela diz uma coisa que eu aprendi muito. Todo dia eu preciso olhar para o meu dia e fazer uma reflexão.
onde eu errei, onde eu acertei, onde eu fui boa, onde eu posso melhorar. Porque amanhã, se eu repetir exatamente a pessoa que eu sou, se eu der o mesmo troco, se eu falar da mesma maneira, se eu me comportar do mesmo jeito, que trabalho eu estou fazendo comigo? E afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui? Se não é se melhorar todos os dias para chegar com mais idade, talvez com mais serenidade, com mais sabedoria, e não aqueles, às vezes, idosos teimosos, rancentos que só reforçam o comportamento que tiveram a vida inteira. Né? Então, acho que a grande questão é, isso é comigo, isso é meu. Não é sobre o mundo, não é sobre as outras pessoas. Eu acho que tudo que vem para nós são possibilidades da gente melhorar. Isso ela também diz, a professora Lucerena Galvão, né? Alguma coisa ainda está vindo para ti? Esse tipo de pessoa ainda está aparecendo na tua vida? É porque tu ainda não fez a lição de casa. E aí ela vem repetindo, Então, né? as situações, elas voltam pra gente porque a gente não fez a lição de casa. Então, a grande questão é por que isso ainda acontece comigo? O que eu ainda preciso aprender? Não ficou claro para mim, eu ainda não modifiquei para isso ainda se atravessar no meu caminho. E esses deveriam ser possivelmente os nossos pensamentos. Então, voltamos lá no vigiar. E que pensamentos que eu estou tendo? O que eu fiz está certo, é assim que eu devia ter feito mesmo, que se dane outra pessoa, é ela que me causou isso, ou o que eu posso fazer com isso, né? O que isso está contando de mim? O que eu ainda preciso melhorar em mim para dar conta de olhar para uma crítica de outra pessoa que ela faz para mim, uma voz que se altera, e poder olhar para isso e entender que não é comigo, não é sobre mim. O Leandro Carnal tem uma fala muito legal que mostra isso, né? Por que a gente se ofende com o que o outro diz para nós? Por que se alguém te chama de desorganizado, tu te ofende com isso? Tu te vê assim, desorganizada? Bom, se tu é realmente desorganizada, não é uma ofensa. Porque é como tu é. E aí tu vai dar risada. Tu vai tratar isso com humor. É verdade, tu notou? Nossa, sou mesmo. Nossa, vou ter que fazer um curso de organização. Pronto. Entendeu? O que tu diz não me ofende. Agora, se eu não acho que eu sou organizada, por que eu tenho que te provar que eu não sou isso? Por que eu preciso te ofender de volta? Se tu tá me dizendo que eu sou desorganizada, é porque algo que eu estou fazendo está te incomodando. Essa é a maneira que tu aprendeu de me dizer algo que está te incomodando. Me ofendendo, entendeu? Mas isso é o recurso que nós aprendemos na nossa comunicação, infelizmente. Então, a gente usa isso. Mas, olha só, eu posso escutar para além das tuas palavras. O que tu quer dizer, Carol, com isso? O que eu estou fazendo que tu entende como desorganização? Porque eu até acho que do meu jeito eu me viro bem. Para mim está tudo certo. Tem alguma coisa aqui específica que eu estou fazendo e que te incomoda? Tu deixa as cadeiras todas fora do lugar depois que a gente sai da reunião. Isso para ti é desorganização? Isso te incomoda? É isso que tu quer que eu melhore, que eu bote as cadeiras no lugar? Beleza, isso é muito simples de resolver. Tranquilo, agora eu entendi. Qual é o problema? Tu não me fez um pedido claro. Tu podia ter dito, Vivian, me incomoda quando a gente sai da reunião e as cadeiras não estão todas posicionadas corretamente. Eu acho que dá uma impressão de desleixo, de descuido, de descaso. Será que quando a gente terminasse as reuniões, tu poderia colocar as cadeiras em ordem? Fica bem para ti? Claro, Carol, sem problema nenhum. E se o que a pessoa quer, tu não vai fazer porque não tem como? Como é que eu respondo isso? Com muita clareza. Olha, isso não está ao meu alcance, isso que tu espera de mim eu não dou conta de entregar. Essa pessoa que tu quer que eu seja, eu não vou ser. Eu não consigo ver as coisas como tu vê. Tu tem uma perspectiva e uma exigência que eu não dou conta de atender. Com clareza, de dizer do coração aquilo que tem a ver com esse assunto específico. Quais são os teus limites? Quando a gente aprende a conversar, a gente não aprende a conversar só com o outro, a gente aprende a conversar com a gente. E aí ficam mais claros
esses limites, né? Do que a gente quer, do que a gente não quer. E a gente começa a se posicionar de maneira muito mais clara. Isso aqui não vai rolar. Esse almoço não vou dar conta de ir. E a gente começa a fazer escolhas. Então, eu tenho 3 convites. Nesse eu vou, nesse eu não vou. O que eu vou dizer? Eu preciso dizer, eu não vou porque eu não quero. Não, eu posso até dizer para as pessoas, olha só, não estou dando conta, estou com muitas coisas, estou precisando ficar um pouco em casa, né? Eu vou escolher nessa noite fazer outro, cuidar de mim, olhar uma série, fazer algo que eu gosto também, né? E num outro momento eu me conecto com vocês. As pessoas vão gostar de escutar isso, elas talvez vão achar estranho. Talvez eu também possa inventar uma desculpinha para, né, se isso vai criar um problemão, eu posso ter esse cuidado. Não gosto muito hoje de não dizer a verdade, mas às vezes é mais confortável para mim ou para as outras pessoas escutarem. Mas na medida do possível eu procuro colocar o que é como eu sinto, como é importante para mim. Ô Vivian, e tu acha que o evento internet, né, essa coisa de não ser terra de ninguém e tu não tá na presença da pessoa, que isso facilitou essa falta de comunicação? Explicar um pouquinho para as pessoas, né, de onde vem a base do que eu tô falando. Então, no final das contas, né, a gente nem... Gente, é o seguinte, né, tudo que eu falo, eu comecei a aprender estudando comunicação não violenta, tá? O Marshall Rosenberg, que é o autor desse livro, isso aconteceu 6 anos atrás. Ele foi um psicólogo, doutor em psicologia, então ele tem toda uma base humanista, que ele também estudou com Carl Rogers, enfim. E ele foi buscar compreender o que nos desconecta, né? E o que pode nos conectar. Então, que tipo de comunicação a gente pode ter com as pessoas que traga, que, em primeiro lugar, cuide de nós, mas que também considere as outras pessoas e que se crie um diálogo respeitoso, né? Minimamente considerando as necessidades de ambos, tá? Resumidamente, né? Comunicação não violenta é muito mais do que isso, mas ok. Só para apresentar para quem nunca ouviu falar, né? Essa é a base de tudo o que eu estou falando para vocês, mais outros conhecimentos que eu venho adquirindo. Enfim, o que o Marshall Rosenberg diz? Que nós somos naturalmente empáticos, mas potencialmente violentos, né? Então, é muito fácil que, de acordo com o julgamento que a gente tem, né, a gente se aproprie de um direito de dizer algo para alguém. E a internet é esse lugar que nos possibilitou dar vazão para todas as nossas razões, certezas absolutas de que tu tá errado e eu tô certo. Em quem eu voto, o que eu faço, as minhas escolhas, isso é o que é o correto. Eu não tenho essa visão ampliada, né, de mundo e essa perspectiva de que aquilo que o outro tá dizendo diz respeito a ele e que eu posso não concordar, mas eu não posso desumanizar outra pessoa. E a gente desumaniza outra pessoa quando a gente rotula, quando a gente acha que ela tem que pensar como a gente, que a única maneira de pensar é como nós pensamos, né? Só os nossos critérios, valores e referências têm valor. Tu não tem valor. E olha só, não são tuas ideias que eu não concordo contigo, com a tua pessoa, eu não te suporto. Inclusive eu saio do grupo, né, gente? Saio do grupo, né? Porque eu não te suporto, não suporto mais aquelas bobagens que a Carol tá colocando lá no grupo. Pelo amor de Deus, que ignorância, que burrice, que pessoa idiota. Ó, não te suporto mais. Se eu não te suporto mais, ou se eu não concordo contigo, eu cresço e tenho o direito de dizer umas coisinhas. Por quê? Porque eu quero que tu pense como eu. Da onde vem isso? O mundo precisa de pessoas que pensam diferente, que têm escolhas diferentes, que têm razões diferentes, né? Esse é o grande exercício da convivência, né? Através do diálogo, mas um diálogo que respeite, que considere. Então, eu posso te escutar, Carol, eu posso ler no Facebook, no Instagram, onde for, a tua opinião e dizer, nossa, penso completamente diferente.
Eu preciso ir lá escrever isso, bom, eu preciso ter uns filtros, né? Vale a pena, é uma discussão que vai levar a algum lugar. Como é bonito quando tu vê acontecer até nas redes uma discussão saudável, onde as pessoas começam a se colocar, olha, no meu ponto de vista, tem esse outro caminho, tem essa outra possibilidade, eu faria essa escolha, eu entendo isso dessa maneira. Aí ia crescer o diálogo. Nossa, é mesmo? Não tinha pensado dessa perspectiva. Ó, aqui a gente só tem uma maneira da gente mudar de opinião, é compreender outras perspectivas. Se eu continuar só confirmando as minhas, e os algoritmos fazem isso, né? Eles fazem isso, eles Confirmam a minha Viu perspectiva. como eu tenho, Viu certa. como eu tenho razão, né? Então o algoritmo ainda veio piorar isso que a gente já tinha como uma verdade absoluta, que o que eu penso, o que eu vejo, como eu vejo o mundo é o certo e tu tá errada. Tu não pode te comportar assim. A gente acha que uma criança não pode se comportar da maneira que ela se comporta, por exemplo, se ela tem um ataque de estresse dentro de um supermercado, a gente acha que ela não pode fazer isso, né? E aí a gente cresce, xinga, humilha, ofende, castiga, né? Mas é só uma criança mostrando as suas emoções, do jeito que ela sabe mostrar. E se ela não sabe fazer de outro jeito, possivelmente é porque o espelho que ela tem em casa também não é muito saudável. Sobre, né? Né? Esses dias uma mãe me perguntou, tu trabalha com comunicação, então será que tu consegue ensinar meu filho adolescente a conversar, enfim? E aí eu olhei para ela e disse, olha, normalmente é melhor a gente trabalhar com os pais, porque se os pais estão conseguindo entregar entre eles com as outras pessoas, uma conversa respeitosa, assertiva, né? Uma escuta bacana, o filho é isso que ele vai aprender. Sim. Ele não vai ter outra referência. Vai depois lá fora, mas a principal é dentro de casa. Então, às vezes, a gente quer corrigir os filhos de algo que eles só estão repetindo. É uma grande verdade. E isso pode ir né? para as empresas, as lideranças é a mesma coisa. Um líder que não é respeitoso com a sua equipe, que não considera, que fomenta piadinhas, que é a pessoa muitas vezes que vem com as piadinhas, né? Com a comunicação passivo-agressiva, que não tem clareza no seu propósito, que não demonstra uma escuta ativa, que considere outra pessoa, essa liderança vai ser espelhada. Da mesma maneira, a equipe vai se comportar entre ela, vai se comportar setor com setor. Então, muitas vezes, o próprio líder, né, vamos dizer, do departamento de compras, faz comentários do tipo, não dá para aguentar esse pessoal lá da produção, eles nunca pedem nada direito, que gente incompetente. Né? O que ele está autorizando com essa fala dele? Que todas as pessoas possam ter esse tipo de comportamento. Então, como a gente precisa entender que não é sobre a gente ser perfeito, mas qualquer passo para frente que a gente der, a gente vai estar espelhando em volta de nós essa mesma possibilidade. De as pessoas irem, através do nosso comportamento, aprendendo também a se comportar de outra maneira. Uma das coisas assim, que me incomoda bastante, Vivian, relacionada a tudo isso, assim, é porque as pessoas, e isso tem a ver comigo, né, que é o que me incomoda, e com relação às pessoas que eu convivo, né. Mas, por exemplo, assim, a pessoa, ela é tão o quanto, mas ela julga a tua explosão, o teu negócio, né. E, então, assim, eu me pergunto muito se vale a pena tentar continuar ou se afastar de vez, fazer que nem lembra da Ari no grupo? Ela disse, eu deixei de falar. Olha só, não tem mundo perfeito, né? São sempre escolhas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não tem que nada. É verdade. Não tem que nada. Eu escolho. Né? Então, eu estou numa relação que eu não estou dando conta, que não está sendo boa para mim, que é tóxica, ou essa pessoa tem uma maneira de se comportar que me
mexe em algo que eu não gosto. Primeiro, sempre é bom ir olhar para dentro de nós, né? Aham. Por que que essa pessoa impacta dessa maneira em mim? O que é que ela diz, o que ela faz que eu piro? Isso é autoconhecimento. Então, eu posso usar essa via e essa pessoa ser um mestre para mim, né? Tem muitos mestres que a gente tem em volta de nós e que a gente não olha para eles como mestres, né? A gente poderia olhar para essas situações e dizer o que essa pessoinha ainda, o que eu ainda preciso aprender, né? E aí também eu posso deixar essa pessoa aí. Então, eu não tenho que nada, eu vou escolher, ok. Agora, as escolhas que eu estou fazendo são de eu não me melhorar e querer que o outro mude, caminho errado de novo. Porque se eu acho que toda a humanidade tem que falar comigo como eu gosto, se expressar como eu quero, atender minhas expectativas, fazer as coisas como eu quero, temos um problema, porque isso não vai acontecer, né? E aí eu estou sempre acusando os outros de não estar fazendo coisas para me deixar feliz. Também não dá. Depois tem uma outra coisa que a gente pode olhar. A gente entra num círculo vicioso, muitas vezes, nas nossas relações. Então, eu me comporto de um jeito, a pessoa dá aquela resposta, eu me comporto de volta e a gente só está repetindo. E aí eu sempre brinco que tem essa possibilidade, assim, numa relação que não está legal para nós, né? Ou a gente ama, ou a gente deixa, ou a gente muda. Porque se é minha mãe, e é complicada a relação com a minha mãe, né? Mas eu amo a minha mãe, eu não vou deixar de conviver com ela, de me conectar com ela, enfim. Então, eu amo. Eu assumo que eu amo e que tá tudo certo, mas aí eu tenho que parar de bronquear com esse negócio, né? Ou eu deixo, né? É uma relação de amizade, é um trabalho, muitas vezes, que eu não estou dando conta dessa pessoa que trabalha comigo, do meu líder, ou é um relacionamento amoroso que não está saudável para mim, eu pego as minhas coisinhas e vou embora. É uma escolha. É uma escolha. E se eu não estou escolhendo isso e estou ficando, temos um problema, porque ainda tem coisas dentro de mim que eu preciso melhorar. E aí a última opção é mude. Mas quem é que tem que mudar? Certamente não é o outro. É essa a expectativa que eu tenho, que ele mude, que ele não fale mais assim comigo, que ele me ligue na hora que eu quero, que ele entregue as coisas como eu gosto, né? Não, quem tem que mudar sou eu. Como é que eu estou me expressando com essa pessoa? Como eu estou sendo clara quando eu digo para ela aquilo que eu quero de verdade, né? Que estratégias que eu tenho usado? Eu estou sempre repetindo a mesma maneira de falar com essa pessoa, eu preciso mudar de estratégia. Então, no lugar, talvez, de iniciar uma conversa acusando e dizendo que a outra pessoa tem que mudar, talvez eu possa iniciar a conversa dizendo, senta aqui, eu preciso compreender o que acontece contigo para tu ter esse tipo de atitude. Me conta um pouquinho de onde vem isso. O que não está legal para ti nessa relação? Como é que tu vê isso que está acontecendo entre nós? Como é que tu gostaria que fosse essa relação? Qual é a expectativa que tu tem? Será que eu estou dando chance para conhecer de fato essa pessoa, as razões dela, o que ela quer? Será que eu estou dando voz para essa pessoa? Ou ela está só usando essas estratégias de repetição, de me machucar, porque eu também estou fazendo a mesma coisa. Então, nós temos que cuidar para não ficar presos nesse círculo vicioso que a gente chama do conflito, inclusive, né? De tu me agride, eu te agrido, daí eu choro, daí eu vou lá, faço as pazes, daí eu beijo, daí eu mando um abraço, mando uma mensagem, e tudo. E daí, daqui a pouco, começa tudo de novo. Então, essas são as opções. Ame, deixe ou mude. Vivian, tu sabe que a gente poderia ficar conversando aqui assim, ó, horas e horas e horas. Eu vou sair daqui hoje com mais um caderno de reflexões, Subsídios, né? isso. Exatamente. Mas eu queria que tu falasse, que tu desse, assim, eu não vou dizer dicas, mas assim, o que tu acha que é fundamental para que as pessoas que vão estar assistindo e entendam que de repente tem alguma coisa para melhorar, por onde que elas podem começar? Qual é o pontapé inicial? Né? Assim, o que tu acha que é importante? Assim, que pensamento a pessoa tem que ter já pra gente ajudar? E aí depois eu é que vou ajudar, porque eu vou dar uma dica. Aí, vou dar uma dica. Eu acho que a grande questão passa pelo autoconhecimento. E nós não fomos estimulados, como eu disse, desde a nossa educação, a olhar para dentro de nós,
a nos conhecermos, a perceber nossas emoções, sentimentos, a nominar, né? A regular, a buscar recursos, a nos expressar com clareza, porque quando a gente se expressava com clareza, a gente era ridicularizado, enfim. Não podia, né? Tem muito essa coisa na nossa educação de que quem manda é o pai e a mãe. Então, a gente não tinha esse espaço de expressão. Então, nós hoje, adultos, precisamos ainda ir lá para trás e reconectar com tudo isso. Fazer isso como? Bom, a gente pode fazer terapia, a gente pode buscar... Hoje tem muitas opções, né? Se a gente escolher pessoas corretas para seguir, por exemplo, no YouTube, os algoritmos vão ajudar bastante. Eu indico a professora Lucilena Galvão, por exemplo, que eu já citei aqui. Escutar uma aula dela é refletir. E o que a gente precisa aprender é refletir, né? Então, assim, o grande caminho é o do autoconhecimento. Quanto mais eu souber de mim, mais fácil vai ser eu falar sobre mim, sobre o que é importante para mim, sobre o que eu quero, quais são meus limites, o que eu quero dessa relação, expor as minhas expectativas. Nós temos muitas expectativas e nós não falamos sobre elas. A gente vai para um final de semana, vai para as férias e não combina. Não diz para as pessoas, olha, o que eu quero nessas férias é só caminhar, ler, nada. Eu não quero cozinhar. Mas eu não digo. Aí a outra pessoa está com as expectativas dela, quer fazer pratos diferentes, quer experimentar coisas diferentes, quer... E aí eu olho, tu tá louca, eu não vou pro supermercado. Mas o que tu veio fazer aqui? Aí já começa. Aí já começa. Deu ruim. Então, assim, falar sobre as expectativas, né? Se conhecer, saber do seu, o que é importante para ti. Falar para as pessoas sobre isso. Fazer combinações claras, fazer pedidos muito claros. E usar uma linguagem mais positiva. Dizer para a pessoa o que a gente quer que ela faça. E não o que a gente não quer que ela faça. E no lugar de rotular as pessoas, te pergunta o que eu quero. Ao dizer isso para a pessoa, tu é desorganizado, o que eu quero? Organização. Como é que eu quero que isso aconteça? Pronto, já vai mudar a intenção da tua conversa. Tu vai conversar numa perspectiva de buscar a pessoa para te entregar algo que é importante para ti. Mas aí a gente também precisa se desafiar a considerar o não do outro. Porque o não vai vir. E o não cuida dele. E aí eu preciso entender o que é importante para ele, como ele pode ou quer fazer isso que eu estou pedindo. É sempre uma negociação. Então, o diálogo respeitoso, a base dele é o autoconhecimento, a conexão com o outro, o conhecimento, porque sem ele a gente não vai mudar de perspectiva, né? E aí sim a construção muito na intenção de chegar em algum lugar, de buscar soluções e não de quem é culpado e quem está errado. É verdade. E eu falei que eu ia dar uma super dica, né, gente? No dia 3 de agosto, olha aí, ó. 3 de agosto temos curso com a Vivian aqui no Eco Working. Quem quiser participar, entre em contato pelas redes sociais. É incrível. Já estamos na 2ª edição. Isso, e essa edição, Carol, ela vai abordar mais sobre escuta, porque no primeiro encontro que a gente teve aqui na Eco, e que teve um grupo maravilhoso aqui de pessoas, e gente, curso presencial é tudo de bom, né? Vamos combinar. Muito bom. Né? A própria conexão entre as pessoas é maravilhosa. E a gente falou mais sobre essa autoconexão, autoescuta. Então, o que a gente vai trabalhar nesse 2º encontro? Mais as possibilidades de como escutar a outra pessoa. Então, gerar conexão com a outra pessoa. Então, nós vamos resgatar um pouquinho do primeiro, vamos trazer mais subsídios para as pessoas, técnicas, atividades, né? Para a gente, de fato, aprender na prática como que a gente pode escutar as pessoas de um jeito muito melhor. E eu acho que a escuta é a base assim, mais importante da comunicação. Eu ia te comentar, né? Eu acho que a escuta é o que mais tá cerejinha do bolo, né? Então, quem participou do primeiro pode vir, ou deve vir no 2º. Quem não participou do primeiro, tá tudo bem vir nesse, porque são temas que por si só já te entregam muita instrumentalização. E vão te despertar várias reflexões e certamente tu vai sair daqui modificado. Eu quero saber o que é essa girafinha antes de finalizar aqui, né? Eu tava pensando isso, que a gente tá com essa girafa aqui. Então, quando eu falei para vocês que tudo que eu venho falando, e isso é importante entender, tudo que eu tô contando para vocês, eu aprendi a partir dos meus 55 anos de idade.
Sempre é tempo, né? E espero ir para mais de 90, então vou usufruir bastante do meu aprendizado. E aí eu aprendi a partir dos treinamentos que eu fiz de comunicação não violenta. E o Marshall Rosenberg, que é o autor dessa ideia, ele usa sempre nas falas dele o chacal, né, o lobo e a girafa, para mostrar aquilo que eu comentei antes, né? Todos nós temos dentro de nós a possibilidade da empatia, né? E aí ele usa a girafa como símbolo dessa comunicação não violenta, mas também temos esse potencial da violência, né? Que é o lobo que ataca, que tem uma resposta rápida, né? Reativa. Então, essa simbologia, né? Ele sempre usa essa coisa lúdica para nos mostrar que a girafa, ela é o animal que tem um pescoço super alto, né? Essa aqui não tem o pescocinho alto, né? Mas a gente sabe que a girafa tem. A girafa tem aquele pescoço super alto e que dá essa possibilidade dela examinar, observar as coisas de outros ângulos, né? Então, esse é um grande convite que a comunicação não violenta nos traz. O primeiro passo é a observação. Eu preciso sair desses meus pensamentos automáticos e olhar para situações de perspectivas diferentes, né? E a girafa também tem um coração enorme, ela é o animal que tem o maior coração de todos os animais terrestres, né? Por quê? Para a gente não esquecer que nós somos seres humanos lidando com outros seres humanos que estão somente se expressando de uma maneira muito trágica, muitas vezes, sobre as suas necessidades. Então, eu não posso perder a conexão com a outra pessoa, eu não posso desumanizar. E quando eu rotulo, eu estou desumanizando. É muito fácil a gente desumanizar o outro. Mas eu quero respeito, porém eu nem sempre entrego pelos outros respeito, né? Então é isso que é a girafinha, ela é o símbolo da comunicação não violenta. Por isso que ela está sempre comigo, para eu não me esquecer de ser girafa. Vai que tu vai num podcast e alguém te provoca. Já pensou? Eu não trago o lobo nunca. O lobo já está dentro de mim. Vivian, muito obrigada pela presença. Eu tenho certeza que tu vai contribuir muito, muito, muito com as pessoas que vão assistir o podcast, com os nossos cortes, porque, gente, temos muitos cortes desse podcast e de todos os outros que virão. E eu quero fazer um curso, uma hora dessas eu sei que eu vou fazer. Quem sabe vai ser no dia 3. Vamos 3 ver. de agosto, né, gente? É um sábado à tarde. A gente já escolhe esse horário para que pessoas que trabalham no comércio, enfim, né? Para que se organizem nas suas famílias e venham passar uma tarde bem legal aqui com a gente. Verdade. E eu quero agradecer demais a sua audiência. Estamos retornando finalmente ao nosso podcast. Fiquem atentos, né? Que ao nosso horário de podcast, terças-feiras, 19h30, e muitos cortes de conteúdo para inspirar vocês aí na casa de vocês, onde vocês estiverem. O nosso próximo encontro, mais um convidado incrível e muito obrigado pela sua audiência. Não esquecendo que Carol Transforma Podcast tem um oferecimento de Amigo, a única internet que realmente faz conexões reais. Um beijo e até lá! Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.